Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, Newton. Eu não entrou nada. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Francine, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar em mais um live da London Help for You. E hoje estamos também ao vivo na página do UK no ar. É isso mesmo, Newton? É isso aí. Todo o pessoal da London Help for You que acompanha na rede social e no Facebook e também no UK no ar, hoje vai ter a chance aí de tirar dúvidas sobre imigração, sobre cidadania. Cidadanias. Hoje o tema é cidadania. Cidadania portuguesa, espanhola, polonesa. Sim. Hoje nós vamos falar sobre cidadania e tudo que envolve o processo para obter um segundo passaporte. Muitos brasileiros têm direito à dupla cidadania, mas não sabem por onde começar esta procura, Newton. É isso aí. E a gente está aqui para esclarecer com a Francine Mendonça, porque se você tem a desconfiança que tem dupla cidadania, tem alguma informação, ou tem alguém que você conhece também, esse é o seu momento de esclarecer tudo aqui com a Francine. Isso mesmo, a gente está falando sobre cidadania italiana, portuguesa, polonesa, espanhola e britânica. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esses processos, envie sua pergunta aqui nos comentários e que nós vamos responder. A gente já recebeu bastante pergunta essa semana, que hoje a gente vai estar esclarecendo. Mas vocês também podem mandar no inbox da London Help for You ou pode deixar o comentário abaixo, que será um prazer ajudá-los. É isso aí, Francine. A gente já tem aqui uma pergunta da Lara, que é sobre cidadania portuguesa. Ela diz o seguinte: minha bisavó é portuguesa e eu tenho toda a sua documentação original desde quando ela nasceu. Com essa prova consigo adquirir a cidadania portuguesa também? Então, na verdade, para bisavô portuguesa, através de bisavô, não. Portugal permite apenas que filhos e netos adquiram a cidadania por descendência. Mas se a sua avó como filha ou sua mãe como neta podem pegar a cidadania, uma delas pode passar para você. Mas o bisavô, infelizmente, não. Olha aí. A gente tem também uma pergunta aqui do Edivaldo Eri Ribeiro. Ele diz: sou brasileiro, meus bisavós são poloneses e eu tenho as certidões. Como faço para obter e fazer a cidadania portuguesa estando em Londres? Então, boa tarde, Edivaldo. Nós temos uma representante na Polônia que pode realizar todo o processo, sem você precisar sair daqui. E a gente tem que mandar uma procuração específica e ela te representa diante as autoridades polonesas, tá? Perfeito. Uma outra questão que a gente recebeu aqui também é um pouco diferente. É sobre cidadania espanhola e a pergunta é da Mônica. Ela diz o seguinte: moro na Espanha há 3 anos e meio. Faço faculdade aqui. Tenho direito à cidadania espanhola, mesmo sem ser por descendência alguma? Então, nesse caso, ela teria que viver no mínimo 2 anos na Espanha para conseguir a descendência. Porque qualquer pessoa que vive legalmente na Espanha pelo período contínuo de 2 anos, ela teria direito a aplicar para uma residência. E depois, com o tempo de residência, aplicar para a naturalização espanhola e a obtenção do passaporte, tá? Maravilha. Tem também a pergunta aqui do Paulo, Francine. É mesmo necessário agora, para pedir a cidadania italiana por casamento, que a pessoa fale italiano? É mesmo? Mudou, teve essa mudança há pouco tempo. O nível é B1 de italiano e tem diversas escolas já no Reino Unido que já estão autorizadas pelas autoridades italianas a aplicar esse teste, tá, de italiano. Mas sim, isso é... Infelizmente, é verdade. Agora não basta só dizer tchau ou as palavrinhas pouquinhas, não. Não basta, tem que falar italiano. Mas isso no caso de cidadania por casamento, né? Não por descendência. Por descendência, não. Por descendência continua sem Continua falar, igual, não. Bacana. Temos aqui a pergunta também do Felipe, tá? Ele diz aqui, ó: mesmo casado com um cidadão português há 8 anos,
quais vínculos preciso comprovar para adquirir a minha cidadania portuguesa? Então, na verdade, existem diversos tipos. Pode ser até o carimbo no passaporte, como já conhece o país, como viveu lá. Ou pode pedir alguma carta da comunidade portuguesa, que você é membro de alguma coisa de Portugal. Ou se tiver filhos com a cidadã portuguesa, melhor ainda. Muitas pessoas vão para Portugal e abrem uma conta de banco, por exemplo, entendeu? E isso acima de 5 anos, né, que tu pode fazer esse processo. Mas se tu aplicar para o casamento com menos de 5 anos, aí o processo é um pouquinho mais complicado. Tu precisa realmente ter uma residência, um vínculo mais forte em Portugal, tá? Então, eles podem até te exigir que tu trabalhe e pague imposto em Portugal, por exemplo, tá? Perfeito. Então, depois de 5 anos, fica um pouco mais fácil. Mais fácil mas de precisa comprovar de alguma certa forma o vínculo. Que não basta comer bacalhau. Tem que comprovar que você foi a Portugal. Ficou bonito, fez não? Fez pelo menos uma passagem lá, conheceu certeza. a mesma cultura, foi para Lisboa e assim por diante. Fica legal. Temos aqui a pergunta também do Marcelo Kowalski. Ele pergunta assim, ó. Meu tataravô é nascido na Polônia. Veio para o Brasil, teve minha bisavó e os dois já são falecidos. Minha avó e minha mãe são vivas. Eu tenho direito? Com certeza você tem direito. É só questão realmente de saber quando que, no caso, seu avô, bisavô, foi da Polônia para o Brasil, ter esse documento comprovando e organizar as certidões, entrar em contato com a London Help, passa o orçamento com o maior prazer. Perfeito. Dá uma olhada se está entrando alguma pergunta para vocês. Falando isso, para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo aqui online, mande aqui a sua pergunta para nós também, tá? E a gente esclarece aqui ao vivo para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. A pergunta, tem bastante gente já dando boa tarde para vocês aqui. Tem de São Paulo acompanhando aqui. Olha que ótimo! Bastante gente já acompanhando. Mas a pergunta que eu vou ler aqui é da Roberta Valadares. Ela diz, tenho 3 filhos pequenos. O de 1 ano nasceu na Irlanda do Norte. A menina de 3 anos veio para cá com 2 meses. E o mais velho vai fazer 8 anos. Veio para cá com 5 anos já. Eles são todos portugueses. Posso pedir nacionalidade britânica para eles quando? Então, o que nasceu aqui, tu pode aplicar para a nacionalidade britânica quando ele fizer 10 anos vivendo dentro do país. Isso não influencia sobre o direito do pai ou da mãe, ou qual, no caso, o passaporte que ele tinha na época, ou definição de visto, tá? Que veio para cá, que já nasceu em outro país e veio para cá, vocês têm que fazer a residência permanente dele. Aí depois da residência permanente, 1 ano depois, você entra com o direito da cidadania britânica para eles, tá? Mas quem nasceu aqui consegue pegar, com certeza, passaporte britânico sem precisar ver visto do pai ou visto da mãe da época. No caso da criança que nasce aqui, que os pais já vivem dentro do país por mais de 5 anos e são europeus e trabalham e pagam imposto, o pai já tem direito a permanente. Então a criança já nasce com a nacionalidade britânica, com direito a aplicar para a nacionalidade britânica, no caso, direto a aplicação nos Correios e passaporte UK. Tá? Maravilha. Voltamos aqui para descendência italiana e a pergunta é da Jussara. Ela diz, a certidão de óbito do meu bisavô diz que ele nasceu em Veneto, na Itália. Já mandei e-mails para uma comune e eles não me respondem. Como faço para conseguir a certidão de nascimento dele para conseguir pedir a minha cidadania? Se você já sabe onde está a certidão, o que você precisa é contratar alguém que faça a busca de documentação. Mas precisa da certidão, precisa com certeza. Principalmente documentos na Itália, eles são super corretos. Tem que ter todas as certidões de óbito, de nascimento, comprovando da onde que saiu. Nós temos parceria que faz busca de certidões na Itália, tá? Que a gente pode estar te ajudando. Porque o principal é tu ter o nome da cidade, da onde que ele veio. E se tiver o nome completo e data de nascimento, é excelente, tá? Perfeito. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Roberta Valadares, ela já está mandando muito obrigada, doutora, aqui. Ó, querida. Pela resposta, que ficou bem claro. Roberta, esperamos que tenha esclarecido a sua dúvida aí. Se não, se precisar de mais informações, London Help foi eu, né, Francine? Por favor, entre em contato conosco, estamos aqui para ajudá-los. Tá? Vamos aqui para a cidadania espanhola agora. O Ricardo, ele mandou a pergunta. Sou casado com a cidadã espanhola há 12 anos. Posso pedir minha cidadania espanhola também?
Sim, com certeza ele pode pedir por casamento. Só que nesse caso, Ricardo, passaporte espanhol tem que viver na Espanha por pelo menos um ano. Tu tem que chegar lá, aplicar para residência, aplicar para o visto e aplicar para o passaporte, tá? Nós também temos parcerias na Espanha e nós podemos te ajudar. Maravilha. Agora vamos aqui, ó, um pouquinho diferente. Cidadania britânica. E a pergunta é da Cristina. Ela quer saber o seguinte: quero fazer minha cidadania e meu bisavô era inglês. Como faço para pedir o processo? Então, infelizmente, a Cristina não tem direito à cidadania britânica, porque a cidadania britânica passa de pai para filho. No caso dela, é o avô ou o bisavô? Bisavô. É o bisavô. Para ela ter direito, o avô teria que ter nascido em UK. E o pai dela em UK. Aí ela poderia ter nascido no Brasil para ela poder aplicar para a cidadania. No caso dela, ela não teria direito, porque as outras gerações nasceram todas fora do país. Ah, entendi. Tá? Se aplica também a mesma questão para a pergunta da Francisca Smith, que ela diz: meu bisavô era escocês. Tenho direito à cidadania? Também não. Infelizmente é o mesmo caso. UK, é o mesmo Isso, processo. o mesmo processo. Mas no caso, por exemplo, se alguém tiver, que é britânico, que tem um filho fora, se essa pessoa que tem um filho fora de UK, ele é britânico, o filho nasce britânico, para essa segunda geração ter direito à cidadania britânica, a criança teria que nascer em UK, ou senão a criança teria que vir para UK menor de idade, e aí viver dentro do país no limite de 5 anos, hoje seria, e aí aplicaria para o passaporte britânico. Já o próximo filho dele já teria direito de aplicar fora, de nascer fora e aplicar para o passaporte. Então é um pouquinho complicada a cidadania britânica, tá? Perfeito. Temos aqui também a pergunta da Carla, tá? A gente vai voltar aqui para a cidadania espanhola novamente. Ela diz: meu nome é Carla, minha avó é espanhola e veio para o Brasil ainda criança. Tem direito à cidadania espanhola? Com certeza, ela tem direito à cidadania espanhola, e pelo fato dela ser mais de 18 anos, ela também terá que viver um ano na Espanha como residente para poder aplicar o passaporte. Olha aí. As cidadanias europeias parece que é um pouco mais fácil para se obter, claro, cada um com no seu país. Com certeza é mais fácil do que a né? britânica, com certeza. Perfeito. Todas as cidadanias são mais fáceis que a britânica. Pergunta aqui do Felipe agora, tá? Ele diz: sou casado há 6 anos com uma italiana e temos 2 filhos já italianos. Moramos um tempo na Itália e por isso eu falo italiano perfeito. Excelente! Como eu faço para provar que eu sei falar italiano para pedir minha cidadania? Então, é o caso, tu vai ter que fazer a prova do B1 de italiano, e que já tem algumas escolas aqui em UK. Qualquer coisa, manda um e-mail para London Help for You, que vai ser um prazer pra gente te ajudar com isso, tá? A gente pode te ajudar te direcionando aonde que tu tem que fazer o teste e depois também com a cidadania italiana por casamento. Ok, temos aqui mais uma pergunta do internauta que é ao vivo, que é da Josi Biatio. Ela diz assim, ó: a pessoa que tem só o sobrenome português, mas não tem certeza se tem alguma descendência, ela tem direito de pedir a cidadania só por sobrenome? Não, ela tem que organizar uma árvore genealógica, que o ideal é pegar a certidão de óbito dos avós e bisavós, porque ali vai estar escrito da onde que ele nasceu. E aí tu vai saber se tu tem direito, se ele nasceu na Europa, aí vale a pena montar o restante do processo, né? Principalmente cidadania portuguesa, que são só 4 gerações. Então não é tão difícil de montar. Então sempre vai a primeira coisa, checa a certidão de óbito do bisavô, do avô, para saber aonde ele nasceu. E aí depois vai atrás de todas as certidões até chegar em ti, como por exemplo certidão de nascimento, casamento e óbito, certidão de nascimento, casamento e óbito, tá? Daí com os documentos dá para ter certeza. Com certeza. Não, se na certidão de óbito disser que o seu José da Silva, o seu José Manuel da Silva nasceu em Portugal, isso. Se nasceu em Portugal, qualquer região de Portugal, a gente tem condições de levantar a documentação e aí sim vale a pena buscar as outras certidões para montar o processo. Perfeito. Né? Vamos aqui para a pergunta da Gisele então. Gislaine, perdão. Ela diz: pesquisando alguns documentos de família, descobri que o meu bisavô nasceu na Espanha. O que preciso para obter a cidadania espanhola por descendência? Então, a cidadania espanhola, assim como a portuguesa, só permite até a 3ª geração adquirir a cidadania. Neste caso, seu pai teria que morar 1 ano na Espanha para adquirir a cidadania dele e depois passar para você, tá?
Perfeito. Vamos agora para a pergunta da Anne. Ela diz, meu marido e filhos são cidadãos italianos. Posso pedir minha cidadania sem precisar falar italiano? Sou casada há 16 anos. Infelizmente não, a lei mudou em dezembro de 2018 e não tem exceção. Você já deveria ter aplicado pela cidadania depois de 3 anos de casado, dona Anne. Agora que você esperou 16, a lei mudou e não tem como fazer. Aprende italiano, vai passar lá na Itália, faz um curso e aprende italiano. Italiano não é tão difícil de aprender, porque nós falamos português, é uma língua latina. Então não é tão difícil, com certeza. E o teste pode ser feito, tem que ser feito só na Itália ou pode ser feito em outros países também? Não pode ser feito aqui, mas tem as escolas que são, que o consulado italiano reconhece, não é qualquer escola. Tá? Perfeito, então. Olha, a Josi, inclusive, já está mandando muito obrigado aqui a doutora. Querida, obrigada a você, Josi. Qualquer dúvida, manda um inbox para nós, tá? Perfeito. Vamos para a pergunta aqui do Tiago agora. Ele diz... O AIRE da minha esposa italiana está registrado em São Paulo. Preciso transferir para Londres para pedir minha cidadania ou posso pedir como se morássemos lá em São Paulo? Não, o ideal é fazer a transferência do AIRE para Londres. Leva 6 meses essa transferência e aí depois sim você pode aplicar para a cidadania, tá? Mas o ideal é fazer a transferência primeiro. Leva 6 meses, tá? E aí aplica aqui dentro, a renovação de passaporte, faz tudo aqui dentro. Mas o ideal é manter toda a documentação correta. Se for viver no Brasil, transfere tudo para o Brasil. Se for viver... Até porque o consulado italiano continua mantendo contato contigo. Mandando cartinha para votação, que agora mesmo vai ter votação no parlamento na Itália. E eles mandam carta para todos os cidadãos italianos reconhecidos na Itália. Vão receber uma carta em casa para votar. Entendeu? Então tem que manter, endereço em dia, o AIRE em dia, tudo, para continuar tendo o seu direito, tá? Perfeito. Lembrando para você que está acompanhando a gente aqui através da página do UK no Ar, se você tem dúvidas, tem perguntas para fazer, mande aqui na nossa página, tá? Se você estiver assistindo essa live através de algum grupo de brasileiro ou grupo de portugueses e assim por diante, vai direto na nossa página do UK no Ar e mande a sua pergunta através da nossa página, que só assim a gente vai receber e pode responder para você, tá certo? Então acompanhe na nossa página do UK no Ar. Vamos para a pergunta aqui do Wagner Francine. Ele diz, meu pai nasceu na Espanha, mas veio ainda bebê para o Brasil e não fala espanhol, nem eu. Posso ir atrás da minha cidadania sem falar espanhol também? Com certeza, Wagner. Como você é filho de espanhol, você tem direito à cidadania automaticamente. Você não tem que preencher nenhuma outra regra ou nada, tá bom? Perfeito também. Vamos para a pergunta da Lilian. Eu já tenho toda a certidão de nascimento, casamento, óbito, até os meus bisavós poloneses. O que mais eu preciso? Me ajuda, por favor. Claro, Lilian, temos um representante na Polônia que é especialista em cidadanias polonesas. Você precisa, além das certidões do seu bisavô, da dispensa militar dele da Polônia. Ele pode não ter servido o exército brasileiro, então isso é uma coisa que com certeza a gente tem que saber para você ter direito à cidadania, mas com certeza você tem direito, tá? Perfeito. Vamos aqui para a pergunta da Fabiana Rodrigues. Ela diz, os meus filhos nasceram aqui, os dois em 2016 e o outro em 2017. Mas quando nasceram eu já tinha estado aqui e trabalhado, só que em 2015. Vim para cá de novo e daí tive os meus filhos. Será que os meus filhos têm direito a passaporte britânico? Então, ela teve os filhos aqui, saíram e voltou. Sim. Então, o que a gente tem que saber, Fabiana, é que se antes, em 2015, quando tu morou aqui, se tu viveu aqui 5 anos contínuos anteriormente, trabalhando e pagando imposto. Se sim, as crianças têm direito a passaporte britânico automático. Caso não, aí tu tem 2 opções para as crianças virarem britânicas. Uma é você trabalhar e pagar imposto e fazer a tua residência permanente depois de 1 ano, colocar as crianças depois de 1 ano, vocês todos terão direito ao passaporte britânico. Ou outra é você esperar as crianças completarem 10 anos e aí aplicar para registration da criança no home office e aplicar para a cidadania britânica. Mas com certeza teus filhos têm direito à cidadania britânica e você também, se caso você preencher o requisito para a residência permanente, que é trabalhar e pagar imposto contínuo durante 5 anos, tá? Perfeito. Francine, só para a gente fazer um resumão aqui então. Para tirar a cidadania italiana, o que mudou do que era antes?
como, por exemplo, o teste de falar o italiano. Então mudou em dezembro de 2018, que agora cidadania por casamento, qualquer cidadania por casamento, é exigido o teste de italiano no processo, tá? Perfeito. Na cidadania espanhola, tem alguma mudança, alguma alerta que tem que ser feita? Então, cidadania espanhola tem que viver no mínimo 1 ano no país para adquirir a cidadania, tá? E na portuguesa, porque a gente viu aí que se você tem o bisavô português, você já não é. Já não tem direito, funciona? são só 3 gerações a cidadania portuguesa que você tem direito. A gente viu também que a britânica é a mais complicadinha. Quem tem direito, de fato, para ter cidadania britânica? É automática, a britânica é de pai para filho. Ou se alguém se naturaliza britânico, aí a criança, depois que nascer, que tiver um filho, o filho é britânico. Aí pode ter nascido em qualquer lugar do mundo que o filho é britânico. O que não pode, o que não existe eu tenho um bisavô britânico, meu pai nasceu fora de UK e eu querer aplicar para uma cidadania. Não existe, tá? E a cidadania polonesa, que tem... Temos também polonesa. Que a cidadania polonesa é a mais fácil no momento, que você pode aplicar em qualquer geração. Tipo, se foi o bisavô do bisavô lá pro Brasil, vai ter, com certeza, vai ter direito. Desde que consiga comprovar com todas as certidões e a data do cidadão, que o cidadão polonês chegou no Brasil. Perfeito, então, Francine. Quem tem mais dúvidas sobre cidadanias, aonde deve procurar, aonde pega mais informações sobre o London Help for You? Então, a gente tem a página do cartório Help for You, que também tem bastante informação, mas qualquer coisa é só entrar em contato conosco pelo e-mail do info@londonhelpforyou.co.uk ou o e-mail do cartório também, que tá nas páginas da London Help for You, tá? Ou entrar em contato conosco por telefone no 0207-636-8500 ou deixar também a sua pergunta depois embaixo no live, que a gente vai estar respondendo todos vocês, com o maior prazer. Perfeito, então, Francine. Um prazer estar aqui com vocês, do UK no ar, representando a empresa London Help for You e falando sobre cidadanias. Obrigado a todos, então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.